agora a gente vai bater papo e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como é que é a situação da sua cidade, do bairro onde você mora aí, de qualquer lugar do Brasil? Algumas áreas têm menos verde do que outras. Você já pensou em plantar alguma coisa no seu bairro? Será que pode? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Danilo Bifone, que é ambientalista e vai falar com a gente sobre o assunto. Tudo bem, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, Prazer te receber aqui, viu? É um prazer imenso estar aqui hoje, essa tarde, com você e com o público de casa para falar um pouco sobre arborização urbana. Explica um pouco pra gente como é que começou o seu projeto. Ele é na Moca, né? Sim. Jaqueline, eu planto árvores há 20 anos. Desde então, eu sempre quis morar num bairro... Você plantava árvores aonde? Eu sempre quis morar num bairro arborizado, mas a Moca é um dos bairros menos arborizados de São Paulo. Então, o que eu pensei? Poxa, se eu não posso mudar de bairro, eu posso mudar o meu bairro e transformá-lo num bairro arborizado. E há 20 anos eu planto árvores, então, em São Paulo, não só na Moca, hoje em diversos outros bairros. E no começo eu comecei a plantar de forma clandestina, meio que subversiva. Eu achava que era uma coisa irregular, que era proibido. Como muito paulistano, eu desconhecia que não tem nada que te impeça de plantar árvores. Desde que você cumpra o Manual Técnico de Arborização Urbana, que é uma lei, está disponível para download no site da Prefeitura, ele estabelece largura mínima de calçada, distância de poste, distância do telefone público, distância do semáforo, da placa de trânsito. Você cumprindo todas aquelas regrinhas, inclusive as mudas que devem ser empregadas na arborização urbana, você cumprindo todas aquelas regrinhas, não tem nada que te impeça de plantar árvores em São Paulo. Agora, uma coisa importante, a gente está falando para o Brasil inteiro, e eu sei que tem vários estados, várias cidades e vários bairros onde existem pessoas nos assistindo que também querem plantar árvores. Uma coisa importante é a pessoa pesquisar antes, no lugar onde ela está, qual tipo de árvore é permitido. Tem essa questão também, né? Ah, sim, Jaqueline. O Humo da Moca, ele segue à risca, então, o Manual Técnico de Arborização Urbana. E nós temos de priorizar as árvores nativas do país. A introdução de espécies exóticas já trouxe inúmeros prejuízos para o nosso país. E o grande problema começou com Dom Pedro. Na época que Dom João VI veio para o Brasil, ele criou, por exemplo, o Jardim Botânico no estado do Rio de Janeiro. Naquele Jardim Botânico, ele pensou, eu vou introduzir as espécies mais belas do mundo inteiro. Então, foi uma aberração botânica. Ele trouxe espécies de todos os lugares do mundo e essas espécies acabaram se multiplicando. Isso traz prejuízos enormes à nossa flora. Um exemplo disso é a cheflera. A cheflera é uma árvore que foi muito utilizada no paisagismo na década de 80, década de 90. Não tinha um banco, uma clínica, um escritório que você fosse que não tinha uma cheflera. E essa cheflera acabou ficando grande, as pessoas plantaram nas calçadas, ela se multiplicou e hoje ela toma o lugar de orquídeas, de bromélias, que são plantas que nasciam nas forquilhas de outras árvores. Hoje em dia você não tem mais orquídeas e bromélias em São Paulo por conta da cheflera, que acabou dominando a paisagem. E os frutos dela acabaram sendo muito apreciados pelos pássaros. Então ela se dizimou muito facilmente em São Paulo. Então, quando a gente pensa em qualquer lugar do Brasil, a pessoa plantar qualquer árvore sem saber, ela pode, na verdade, estar até prejudicando. Tem que se informar antes, né? Ah, sim. A gente tem que... Eu sempre digo para a pessoa que quer começar a plantar, que ela olhe no seu redor, olhe o seu bioma. Poxa, eu estou, então, no Pará. Então, eu vou procurar árvores que sejam do Pará. Eu estou, então, no extremo oposto. Estou no Paraná, eu vou procurar árvores que sejam do Paraná. Não esse cruzamento de espécies, não respeitam as fronteiras físicas do país, tem que respeitar as fronteiras biológicas. Então, muito embora uma árvore que seja lá da Amazônia esteja no Brasil, ela não é ideal para que seja plantada aqui em São Paulo. Pode ser linda, mas não ideal, sim, né? Agora, outra coisa que eu queria que você explicasse para nós é quais árvores você mais planta na Moca e quanto tempo, em média, elas demoram para se desenvolver? Como é que funciona isso? Então, varia de espécie para espécie, Jaqueline. Tem espécies que crescem muito rápido e tem espécies que crescem mais devagar. Uma espécie que cresce devagar, mas é muito bacana, é, por exemplo,
o ipê amarelo. O ipê amarelo já foi considerado árvore símbolo do país. É uma árvore extremamente bela, ela dá uma floração, inclusive agora no inverno, dentro de poucos meses, poucas semanas, a gente vai ter uma florada muito bonita de ipê amarelo. Então, condomínios usam muito, né? Condomínios usam muito. São árvores lindas. E uma árvore que cresça muito rápido, por exemplo, em Embaúba. Essa que demora, o ipê amarelo demora, quanto tempo que essa demora? Até a fase adulta dele, pelo menos, você tem aí 30 anos, ele está crescendo. Tá. Ele não parou de crescer. Embaúba, por exemplo, é o extremo oposto. Embaúba é uma árvore aqui da Mata Atlântica, da região de Cerrado. São Paulo é uma transição entre Cerrado e Mata Atlântica. A Embaúba, ela cresce muito rápido, mas é uma árvore de longevidade curta. Ela fica adulta rapidinho. Quanto tempo? Mas ela dura só uns 25 anos. Ela fica adulta em quanto tempo? Eu tenho embaúbas que eu plantei há 2 anos, 3 anos, já estão com 10 metros de altura. Mas quando a gente pensa que elas duram 25 anos, o que a gente tem que pensar depois disso? Você falou que elas têm uma média aí de vida. Conta pra gente. Então, a gente tem que se preocupar também o que vai ocorrer com essa árvore depois que ela morrer. Um grande problema que a gente tem em São Paulo de urbanização foi o plantio das tipuanas, por exemplo. Tipuana, quem frequenta os jardins, a região da Berrini, a Alameda Santos, o entorno ali da Paulista, já deve ter visto tipuana. São umas árvores frondosas, elas fecham a rua com sua copa e não é uma árvore propícia à arborização urbana. Primeiro, porque ela é exótica, é uma árvore que foi trazida lá da Bolívia. Ela foi trazida na década de 50 pela construtora City, que fez a urbanização de São Paulo. Eles acharam que na época era uma árvore bonita, trouxeram para cá e foi um equívoco muito grande, porque essa árvore acabou crescendo demais por conta do nosso clima, que é mais quente que o da Bolívia, e também uma árvore que é muito suscetível ao cupim brasileiro. O cupim fez dessa árvore o seu alimento principal. E essa árvore só dura 70 anos. Então, as tipuanas que existem hoje em São Paulo já estão velhinhas. Qualquer chuva, tempestade que a gente tem em São Paulo, eu te falo com convicção, Jaqueline, 99% das árvores que caírem vão ser tipuanas. E aí você citou um ponto que me preocupa muito, está aqui anotado para a gente falar, que são as quedas das árvores, que além de danificarem, às vezes elas caem e estragam o carro, estraga a fiação, e infelizmente elas podem cair onde tem uma pessoa, então às vezes o carro está estacionado e tem alguém dentro desse carro. Várias situações a gente já viu acontecendo e é muito sério, não é só estragar alguma coisa, mas as vidas também são colocadas em risco. Então há que se falar também que junto com essa nossa preocupação de deixar a cidade, o lugar onde você mora mais verde, há também a necessidade, inclusive dos órgãos públicos, de se preocuparem com essas árvores velhas que estão aí propícias a cair com qualquer chuva, né? Sim, é uma responsabilidade então do poder público, mas eu digo uma coisa, Jaqueline, a árvore ela só cai por um único motivo: interferência humana. De que forma? Primeiro, se ela for mal plantada. O que se entende por árvore mal plantada? O dia que o funcionário da prefeitura foi lá plantar aquela árvore, nós temos o torrão da muda, que é aquela parte de terra que engloba aquela muda. O sujeito faz o buraco, que é o berço da árvore, e encaixa aquele torrão ali. Isso é um erro muito frequente, porque ele quer ter o menor trabalho possível. E o que acontece? As raízes, o solo de São Paulo é muito compactado. Então é um solo de uma argila muito dura, que já passou por tratores, já passou por entulho. Então, às vezes, até quando o muda-moca vai plantar, a gente tem dificuldade em bater a ferramenta naquela terra de tão compactada que ela está. A raiz, da mesma forma, ela não tem força para romper aquela parede, aquela parte argilosa muito dura, e ela acaba enovelando em torno do próprio eixo da planta. Passados 10 anos, aquela árvore está enorme, está alta, vem uma tempestade e aquela árvore cai com raiz e tudo. O que o muda-moca faz e os outros grupos que levaram o nosso trabalho adiante, que seguem as nossas diretrizes, a gente faz um berço bem grande. Então o torrão é desse tamanho, a gente faz um berço 3 vezes maior. Para quê? Para que a raiz tenha espaço para se desenvolver. Aí você vai me perguntar, Jaqueline, poxa, mas a raiz vai chegar, mas vai chegar um ponto que ela vai alcançar de novo a parte compactada. Aí que está o pulo do gato. Quando essa raiz chegar nessa parte compactada, ela já vai ter caminhado ali uns 30, 40, 50 centímetros. Ela já vai estar forte e ela vai romper aquela parte compactada e vai então se estabelecer. Os orientais fazem uma analogia muito bacana desse ponto com a adolescência. Eles dizem,
que a mesma coisa que a raiz, a mesma dificuldade que a raiz tem, é o do adolescente se tornar adulto. Ele tem que passar por um esforço muito grande, muitas provações, para então conseguir romper aquela fase e se estabelecer como um adulto. E assim com a árvore. E a segunda questão que também comporta que eu falei sobre intervenção humana, são as podas que são realizadas pela Eletropaulo, aqui em São Paulo, e pelas demais companhias elétricas no país. Eles têm o aval do município para realizar as podas, e eles fazem as podas priorizando a fiação elétrica. Então as podas acabam deixando as árvores assimétricas, e ali depois de 2, 3 anos aquela árvore vem a cair, a gente não tem um histórico, quem fez aquela poda, quem deixou de fazer, então isso acaba perdido e acaba responsabilizando o município por um trabalho que foi feito então pela concessionária. Pois é, mas alguém precisa se responsabilizar, né? Essa situação é muito séria. Então, se a responsabilidade é das concessionárias, que a gente começa a trazer essa discussão também, não é verdade? Ah, sim, o Mudamoca cobra isso. Inclusive tem um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, em que a Eletropaulo, ela tem o dever legal, através desse termo de ajustamento de conduta, de enterrar a fiação, 250 quilômetros de fiação anualmente, e isso não tem sido feito. Então a gente tem que cobrar, né? Não tem sido feito. Então, é papel da população e é papel do poder público cobrar isso daí. Então, a gente força aqui do nosso lado para poder chegar ao poder público, porque, infelizmente, se a gente não fizer a nossa parte de cobrar, muitas vezes não acontece, né, Danilo? Infelizmente. É verdade. Danilo, eu queria que você contasse mais para nós. Eu quero saber, depois de plantada, como é que fica a questão do crescimento dela? Há algum cuidado? Vocês visitam o lugar onde plantaram? Explica pra gente. Semanalmente, eu recebo no Facebook do Mudamoca, que é Mudamoca, está no Facebook, é nossa fanpage, eu recebo centenas de pedidos. Danilo, venha plantar aqui no meu bairro, Danilo, plante aqui. E eventualmente eu não tenho como ir plantar no bairro de todo mundo, Imagina. plantar na rua e atender a todos os pedidos. O que eu digo para essa pessoa? Eu falo, fulano, faça o seguinte, vem aqui plantar conosco, nós vamos ter plantio tal e tal, plantios tais e tais dias, vem aqui plantar conosco, aprenda, pegue todas as informações e aí depois você cria um evento de plantio no seu bairro e nós vamos dar toda a assessoria, nós vamos levar nossas ferramentas, nós vamos te ajudar na coordenação, você vai chamar os seus vizinhos, os seus parentes e todo mundo vai participar, porque a gente tem que envolver a comunidade local, Jaqueline. Se a gente for lá e plantar como se fosse um presente, a população, os vizinhos acabam nem reparando no que houve, então a gente tendo alguém da vizinhança participando conosco, se envolvendo, essa pessoa se torna um cuidador dessa árvore, ela vai virar o padrinho daquela rua. Nós temos um diploma de cuidador da árvore, a gente dá diplomas, inclusive agora nós temos uma versão para colorir, as crianças vão lá, elas recebem o seu diplominha de plantio de árvores, de plantador de árvores, ela vai colorir o seu diplominha e lá tem todos os cuidados, quantas vezes por semana aquela espécie vai ter que ser regada, qual é a forma correta de adubo e todos os requisitos que a árvore necessita para crescer forte e saudável. As pessoas, com certeza, quando fazem isso, se sentem participantes, né? Por todo esse envolvimento, né? Sim. Fui eu que fiz, não só pedir para alguém vir fazer, né? É o empoderamento da população, porque hoje em dia é muito fácil a gente falar, poxa vida, a criminalidade no país está muito alta. Eu tenho formação jurídica e na verdade, sempre que a gente tem uma explosão de crimes, as pessoas leigas acabam falando, poxa, tem que aumentar as penas, tem que aumentar a punibilidade, e isso não freia qualquer tipo de conduta ilícita. O que freia? Qual é o sistema de freio para condutas ilícitas? É o envolvimento da comunidade, seja através do seu time de futebol, seja através da igreja, seja através do escotismo. São esses freios sociais que acabam evitando as pessoas delinquirem. E o Mudamoca tem esse papel. A gente envolve a comunidade. Hoje em dia, o vizinho não conhece o seu vizinho de frente e nos nossos eventos ele pode ter oportunidade de ir lá, conhecer o vizinho, bater um papo, entender por que aquele vizinho faz barulho à noite, por que o bebê chora, e as pessoas tornam uma comunidade mais amena. Em 20 anos, você sabe quantas árvores você já plantou? Você contou? Hoje em dia já são, pelos nossos cálculos, já são mais de 20 mil árvores plantadas. E nós temos parceria, então, agora com o poder público, nós somos reconhecidos, então, pelos órgãos da prefeitura. Somos convidados para dar curso, então, nas subprefeituras. Nós temos agora uma abertura muito grande na subprefeitura da Moca. Mudou, a atual gestão tem aberto as portas para a gente e estamos começando a plantar juntos.
Com que dinheiro que vocês plantam tantas árvores? Só para a gente finalizar rapidinho, por favor. Então, o Muda Moca não aceita doações em dinheiro. Para evitar qualquer falatório, a gente só aceita doações em mudas, em materiais, em ferramentas. Então, se alguém quiser doar alguma coisa para o Muda Moca, pode entrar em contato com a nossa fanpage, doar ferramentas, doar mudas, doar adubo, doar insumos, que nós vamos ficar muito gratos. Então, quem quiser entrar em contato, o Facebook Muda Moca, certo? Certo, eu gostaria de convidar todos, teremos plantio na Rua Brentano, na Vila Leopoldina, através de uma sucursal agora do Muda Moca, que é o Muda Leopoldina, iremos plantar então na Rua Brentano 437, neste sábado, das 10 ao meio-dia. Tomara que cada vez vocês estejam em mais lugares, viu? Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Jaqueline, muito obrigado. Eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta.